Salve progressistas, Clayson! Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o porquê o Nando Moura parou de fazer vídeos para o YouTube. As pessoas vêm aqui perguntar, porque esse canal comenta sobre o Nando Moura e, puxa vida, Clayson, você não vai falar? Você é covarde? Olha, ter que falar propriamente não, mas a gente pode fazer uma reflexão bem interessante a respeito dessa questão toda do YouTube, dessa briga toda com o algoritmo, sobre qual é a visão realmente dessa questão toda do YouTube em relação aos canais de esquerda, de direita, essa coisa toda. E por isso nós vamos fazer esse vídeo de hoje. Desde já eu peço para você dar o joinha, você que já conhece o nosso trabalho, dê um joinha no nosso vídeo, por favor, porque é muito importante. Se você não é inscrito, este é o momento. Se inscreva no canal e se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho. Precisamos de você, tá bom? A primeira questão, assim, logo de cara, é que é estranho você ver um cara que se diz mestre do capitalismo entrar em um embate com o YouTube, que você sabe, o dono do YouTube é o Google, que é a maior, digamos, se não é a maior, uma das maiores empresas capitalistas do mundo. Você está entrando em embate com um exemplo máximo de capitalismo. Então, puxa vida, você é um mestre do capitalismo meia boca, vamos colocar assim, né? Porque isso daqui não tem jeito, meu amigo. Todo mundo que está aqui fazendo vídeo, este canal, este belo canal, e qualquer outro, desde o canal, desde do marxista anticapitalista, né? Esses canais anticapitalistas ganham dinheiro do Google, ganham AdSense. Eles colocam lá a monetização no seu vídeo, pô, estão ganhando dinheiro do capitalismo. Eu não estou dizendo que está errado, não vá me colocar numa situação ruim com meus colegas, hein? É um exemplo. E, logicamente, se até o anticapitalista está aqui ganhando dinheiro do Google, é evidentemente o maior capitalista, o canal mais capitalista do mundo também. E esse é o jogo. O YouTube tem o tal algoritmo. Esse algoritmo é uma ferramenta, digamos, automática, certo? Que é burra pra caramba. Tanto é burra que ela sempre tem que ficar sendo corrigida. Então, eles vão lá, desmonetizam, aí você pede para que uma pessoa real, não aquele robô, vá lá e corrija o erro. Aí, muitas vezes, já é tarde demais. Hoje, por que o anúncio digital, o anúncio, especialmente o anúncio no Google, ele é muito melhor, por exemplo, do que era antes o anúncio em um veículo de televisão, por exemplo, de rádio, de jornal? Porque hoje você tem condições de fazer uma segmentação muito específica do público. Este canal aqui, por exemplo, o meu público maior, ele está entre 18 e 35 anos, 70% do meu público. Desses 70% entre 18 e 35 anos, eu tenho quase 70% de público masculino. Aquele que fez o anúncio, que pagou para o Google para anunciar, ele fez uma segmentação do público que ele quer atingir. Então ele vai lá dizer para o Google, olha, eu quero entrar, sei lá, 22 anos de idade, homem. Então eu entrei e estou aqui, entrei, certo? Mas vamos dizer que eu tenha feito alguma coisa aqui que feriu as regras do YouTube e o meu vídeo não é monetizado. O Google não perde esse dinheiro, de jeito nenhum. Esse dinheiro vai ser, como eu disse, para esse outro canal que tem a mesma segmentação que a minha. Então, é um jogo meio complicado, porque de certa forma o YouTube precisa dos criadores de conteúdo, mas por outro lado, nós também precisamos do Google. Há uma troca aí, certo? Mas nós, criadores de conteúdo, a gente é muito mais refém do Google do que qualquer outra coisa, porque para o Google basta simplesmente trazer esse anúncio para um outro canal, para um outro público, aliás, para um outro criador de conteúdo que tenha o mesmo perfil que o meu. Então é uma coisa complicada porque o Google nunca perde, mas o criador de conteúdo sempre perde, né? Quando ele é desmonetizado. Então realmente é muito complicado tudo isso. É um erro dizer que essa desmonetização do Google ocorre em função de uma questão ideológica, como muita gente fala, estão tirando a monetização da direita ou estão tirando a monetização da esquerda. Isto é uma loucura, uma besteira.
né? Pode ser que haja uma coincidência e tudo mais, mas o algoritmo necessariamente não tem essa questão ideológica. O que o algoritmo vai ver são as questões realmente de corte, que é o palavrão, muitas vezes, conteúdo com violência, questões sexuais, essas questões assim. E isso não tem absolutamente nada a ver com ideologia, é uma outra ideia. Então é importante você entender que muitos daqueles que reclamam, olha, eu já disse, eu já reclamei aqui, a gente não pode se deixar levar por uma questão de falar de forma rasa sobre as coisas. O algoritmo, ele é realmente burro, ele precisa ser melhorado, mas, por outro lado, infelizmente acontece mesmo da gente ser penalizado muitas vezes pelas nossas próprias atitudes, pelo fato da gente fazer besteiras aqui, muitas vezes sem saber o que está fazendo, porque não há uma clareza do Google ou do YouTube para os produtores de conteúdo, no sentido de falar, olha, isso não pode ou isso pode. E mesmo quando a gente é desmonetizado, a gente não sabe realmente o motivo disso, e quando a gente volta a ser monetizado do mesmo vídeo, a gente também não sabe o motivo. Então ainda é muito vago, muito aberto tudo isso. Mas por outro lado, é o que eu estou dizendo a você. Para o Google continua sendo um grande negócio. Ele não vai se indispor com os criadores de conteúdo, porque ele depende dos criadores de conteúdo, mas são milhões e milhões e milhões de vídeos todos os dias, são milhões e milhões, aí, sei lá, bilhões de visualizações. Então a gente sabe que no meio dessa loucura toda, muitos são penalizados e fica por isso mesmo, e a tendência é que isso não melhore muito de uma maneira muito rápida. Por outro lado, é importante a gente entender o que é a ferramenta YouTube. O YouTube, hoje, ele não tem um concorrente direto. A gente pode falar do Twitch, a gente pode falar das ações do Facebook, que também agora está pagando para criadores de conteúdo, a gente está vendo a Amazon chegando, mas tem uma grande questão que todos nós precisamos ter consciência. Hoje, se for criar, por exemplo, se for surgir lá, tem o Dailymotion, tem outros, mas vamos dizer que alguém queira surgir hoje do zero para criar uma plataforma como o YouTube, uma plataforma que seja realmente concorrente do YouTube, que monetize vídeos, que pague criadores de conteúdo. Essa plataforma criada hoje, ela vai começar a dar dinheiro, no mínimo, o cálculo é 6 anos, tá? Então vamos colocar no mínimo entre 5 e 6 anos para começar a dar dinheiro. Então hoje, se alguém for criar um concorrente ao YouTube, ele vai ficar perdendo, não é que ele vai deixar de ganhar, ele vai perder dinheiro, ele vai ter que investir dinheiro e perder este investimento durante pelo menos 5 anos, certo? E não é que depois de 5, 6 anos ele passa a receber tudo, não. Ele começa numa escala pequena para tentar atingir num período de mais 5, 6 anos, aí sim um lucro correspondente ao investimento e aí sim uma troca. Hoje, no mundo inteiro, existem milhões de outros investimentos que são muito mais atrativos do que esse. Uma pessoa que queira investir em um concorrente do YouTube, ela tem que ter, acima de tudo, uma visão, sei lá, ideológica até, né? Uma visão de ideal mesmo, né? Porque financeiramente falando não é um bom negócio, muito pelo contrário. Então, o YouTube já tem uma, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque a gente já percebe, por exemplo, o próprio Twitch é um exemplo disso, a gente percebe que algumas ferramentas entram nesse buraco, nesse vácuo. Só que o Twitch ele entrou num vácuo que aí depois até o próprio YouTube tentou, a duras penas, levar adiante, que é a questão de games e tudo mais, não conseguiu até agora. Então, há um nicho. Então, hoje é possível você talvez criar um concorrente para o YouTube dentro de nichos específicos. Então, por exemplo, uma plataforma infantil hoje, não sei se tem isso aí em vistas, vamos dizer, ela poderia, entendeu, ter um resultado melhor. Só que antes mesmo de qualquer coisa, vai lá YouTube e cria o YouTube Kids. Então,
seria uma plataforma rentável, que poderia ter uma escala menor do que o que é hoje o YouTube. Então é bom a gente entender essas questões. Do ponto de vista de um negócio, do ponto de vista capitalista, vamos dizer assim, não tem como, não tem jeito, não tem como concorrer. Por outro lado, quando eu comecei a ver o YouTube, eu acompanho o YouTube desde a criação, eu falava, caramba, os caras estão... Primeiro não acreditava que eles pagavam. Eu achava que, puxa, não vão pagar. Não é possível que eles vão pagar pra gente falar aquilo que a gente quer falar, pra gente divulgar aquilo que a gente quer divulgar, pra gente passar adiante as nossas próprias ideias. Eu achava, puxa, eles vão pagar por isso? Então a gente precisa ter essa noção de que isso daqui é um negócio. Eu vi que o Nando Moura, de forma assim assustadora, que dá medo, você fala, caramba, deu medo agora. Ele disse que gostava do Felipe Neto. Eu gostava do Felipe Neto antes. Sabe-se lá onde ele quer chegar com isso. Só que aí ele diz assim, só que hoje o Felipe Neto, você vê, ele é um robô, ele é preso e tal. E aí você percebe a limitação da visão do Nando Moura em relação ao Felipe. O Felipe é um cara que ele estava há 2 anos, sei lá, 2 anos e meio atrás, ele estava com 4 milhões, 5 milhões de inscritos. E o cara deu um salto gigantesco, já passou os 34 milhões, e as pessoas parecem que não entenderam realmente o que aconteceu. O Felipe é um cara que entendeu essa plataforma como ninguém. Hoje, ele é um dos maiores do mundo, não é à toa. Ele é um cara tremendamente inteligente, mas ele é um cara que entendeu essa plataforma. Ele consegue fazer hoje vídeos que servem para todas as idades. Todo mundo pode assistir, uma criança, um adulto, uma pessoa de idade. Esses vídeos são atemporais, eles não são datados. Então você pode assistir um vídeo de 1 ano atrás que vai estar legal. Ele consegue fazer com que essas coisas se tornem de uma maneira engraçada, de uma maneira leve. Ele traz um conteúdo de entretenimento. Então, assim, ele foi profundamente genial. Se alguém hoje quer saber realmente, entender realmente o que é o YouTube, essa pessoa precisa estudar o Felipe. Não só o Felipe, como o Lucas. São 2 gênios mesmo, gênios. Porque eles conseguiram entender a plataforma. Você acha que o Felipe tem vídeo desmonetizado? Você acha que o Felipe tem problema de desmonetização de vídeo? Tem. Entendeu? Às vezes dá uns probleminhas, mas não é por conta do YouTube. É gente que, sabe, que faz jogo desonesto, que agora já perderam também a chance. A gente tem uma empresa que é a Junk Media, por exemplo, que eles são sacanas. Eles assistem os vídeos que tem milhões de visualizações no mundo. Se tiver alguma coisa ali, digamos assim, que ele pode chegar e pegar de um outro produtor, ou seja, tem lá um trecho de um vídeo, aí ele entra em contato com quem criou aquele trecho daquele vídeo, vai lá dar $50 pro cara, e aí ele chega no YouTube e pega toda a monetização daquele vídeo para ele. Isso é desonesto, isso é safado, isso é uma coisa predatória, porque ele não está produzindo nada, ele não está fazendo nada, a única coisa que ele tem é uma equipe que pesquisa esses materiais e cria um negócio em cima disso para prejudicar, porque na verdade às vezes aquele vídeo tem 2 segundos, 5 segundos que seja, e o vídeo tem 15 minutos e todo o vídeo agora não mais, todo o vídeo ia para o Junk Media, a Junk Media. Então existia essa possibilidade antes de desmonetizar vídeos, hoje não existe mais também. Então uma pessoa que entende a plataforma hoje, ela precisa ser estudada, ela precisa ser, acima de tudo, elogiada, porque não é fácil mesmo. Se você é criador de conteúdo, você sabe do que eu estou falando. E acima de tudo, não adianta brigar, sabe? Não adianta chegar aqui e brigar, cara, com o YouTube ou com o Google. Esta é a plataforma, nós estamos sujeitos a ela. A gente está aqui para fazer a grana em cima dela, a maioria está aqui, logicamente, não para fazer nada de graça, não faz sentido, eu não vejo sentido realmente você parar a tua vida, você
dedicar um tempo de graça para as pessoas. E por outro lado, meu amigo, é isso que você tá vendo aí. Você entendeu? Ou você entende o que é a plataforma, ou já era, cara, você vai ter problemas com a plataforma. Então, o recado pro Nando Moura é que, cara, se você é um mestre do capitalismo, você tem que saber adequar o teu conteúdo. Não adianta. Eu comecei o meu canal aqui com uma postura de não falar palavrão. No meu dia a dia eu falo muito pouco palavrão. Eu comecei a falar palavrão depois que eu vim aqui pro Rio, que aqui no Rio não tem jeito, cara. Tem palavrão demais essa cidade. Caramba, todo mundo fala palavrão aqui, né? Inclusive não fala caramba, fala aquela outra palavra que rima com baralho. Então, não tem jeito, cara. A gente começou a falar palavrão, a gente vai ter problema aqui. Começou a abordar determinados temas, vai ter problema. Colocou imagem de gente ferrada aqui, sabe, com acidente, com coisas violentas, vai ter problema. Então você tem que adaptar o teu conteúdo. Se você quiser monetizar, se você quiser ganhar dinheiro, o YouTube ele não proíbe você de fazer as coisas. Mas se você quiser ganhar dinheiro, você tem que fazer isso. Mas por que ele faz isso? Porque por trás disso tem quem paga. E quem paga hoje, quem investe hoje, não quer atrelar o seu conteúdo ruim, certo? Violento à marca, pô. O cara vai querer pegar a marca dele e atrelar alguém que sabe, que fala coisas de cunho sexual. Às vezes o cara não quer. Questão de violência, de palavrão, de tudo, o cara não quer. E isso é um direito de quem está pagando. Então, por mais estranho que pareça, a gente está numa plataforma capitalista, certo? Por mais anticapitalistas que possamos ser, a gente está numa plataforma que é, acima de tudo, um negócio e nós fazemos parte deste negócio. Então não adianta brigar. Hoje não é negócio para o YouTube distribuir um vídeo que não tem monetização, porque é um negócio. Entende? Então é claro, se você faz um vídeo que é desmonetizado, esse vídeo vai ter um número menor de visualização, mesmo que haja engajamento. Então a gente precisa entender essas questões. Por outro lado, há ainda muito que ser feito. Não estou dizendo que não se deva reclamar. Nossos vídeos não são distribuídos para os nossos próprios assinantes. Para você que é inscrito no canal, muitas vezes o vídeo não chega até você. Então há muito ainda o que fazer. Por outro lado, não adianta você simplesmente bater o pezinho. Só para encerrar, com relação ao Nando Moura, para mim, dentro daquilo que, sabe, eu já percebi ao longo dos anos acompanhando o cara, isso tudo é uma tremenda de uma jogada de marketing. Ele está dando um tempo, daqui a pouco ele vai começar a produzir novamente. Você percebe que há uma coincidência, claro que não é, em ele terminar a divulgação do curso dele e ele simplesmente dá esse tempo. A gente sabe que o início lá do curso vai demandar tempo para ele vai ter trabalho no começo. Então ele vai lá, tira umas férias, tirar uns 15 dias de férias. Vou falar para o pessoal aqui fazer um certo drama, vou falar para o pessoal que eu não fiz, mas já ali na espreita ele já passa todas as suas mídias, né? Aumentou o número de mídias em que ele vai conversar com o seu público. Então a jogada é uma jogada de marketing que está aí. Muitas pessoas estão assustadíssimas. O que está? Teorias da conspiração. Será, né, que tem o Bolsonaro? Será que tem coisas da esquerda? Não é nada, cara. É uma jogada de marketing. Daqui a pouco ele volta a produzir novamente. O YouTube é uma questão para ele financeira importante. Então ele vai voltar a produzir. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Só que, logicamente, a gente sabe que, né, tem que fazer algum auê em cima disso, tem que fazer algum barulho em cima disso, né? Já teve momentos atrás que ele simplesmente sumiu, desapareceu, voltou, as visualizações foram lá para o céu. E isso é muito comum em televisão. Muitas vezes as pessoas perguntaram, mas por que, por exemplo, determinado artista tira férias ou determinado apresentador tira férias e tal? Existe uma questão que a gente chama de descansar a imagem.
E muitas vezes é importante que você dê esse descanso, que as pessoas realmente sintam a sua falta, realmente, para que você possa voltar e refazer, porque, cara, muitas vezes você está todos os dias lá. Então, é necessário isso. Então, fique tranquilo, você que é Nando Mourista, né? Fique tranquilo, cara. Isso aí é só uma questão de tempo. Daqui a pouco ele volta aí, certo? Eu espero que não volte tão cedo para dar paz pro povo. A gente está vendo aí pessoas que estão traduzindo, por exemplo, a entrevista que ele fez com o Bolsonaro, e isso está rodando aí o mundo em inglês para mostrar um lado negativo. Então, assim, tá sempre aí sendo mostrado de alguma forma, né? Vai lá o Rafinha Bastos no programa Pânico, aí o Pânico coloca lá Nando Moura, coloca a foto na thumb. Então não tem jeito, né? A gente sabe que esses canais da extrema direita, eles sempre vão estar em voga. Alguns outros não vão poder fazer isso. Um Bernardo Kister não pode fazer uma coisa dessa, nem pensar, nem no sonho fazer uma coisa dessas. Outros canais menores também não. Terça Livre nunca vai fazer uma coisa assim. Mas o Nando Moura pode se dar esse luxo, mesmo porque acabou de ganhar uma grana aí com o seu curso. Ao que nós sabemos, não chegou nem a metade do número de inscritos do ano passado, foi bem abaixo do que eles esperavam. É claro que também não tem a novidade, é claro que a gente não tem também hoje, continua, né, esse número absurdo de quase 14 milhões de desempregados. A economia não está aquecida, mas ainda pode ser que ganhe prêmio, porque a gente tem também um número muito reduzido de outros cursos online sendo lançados. Os famosos cursos de inglês não estão entrando mais com tanta força, então tudo bem. Mas não se iluda, apenas uma jogada de marketing. E olha, mestre do capitalismo, cara, pegou bem mal você tentar lutar contra uma das maiores empresas capitalistas do mundo. Presta atenção, meu amigo, tiro no pé aí, hein? E você, o que você acha a respeito de tudo isso? Escreva aqui que eu quero saber a sua opinião. Dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal, por favor, se inscreva. A gente tem aqui o nosso crescimento bem legal, então a sua inscrição é importante. Ative o sininho, veja esse vídeo que é separado especialmente do YouTube para você. Tá aqui, ó, é o algoritmo que separa isso aqui, sabia? Aqui, ó, a gente só seleciona lá o que é melhor para o espectador. E aí ele separa esse vídeo. Não sei qual é o melhor para você. Só o YouTube e você que tá vendo esse vídeo aqui, tá bom? E um grande abraço, grande força, obrigado. Vídeos quase todos os dias no canal.